Hi my fellows, Eric Geiger aqui com vocês. E esse vídeo é especial porque ele surgiu, a ideia de gravar esse vídeo veio porque no grupo que eu compartilho de investimentos com amigos e pessoas que são investidores, que a gente tem um grupo lá, se você não faz parte do grupo e quiser participar também, eu vou deixar o link nas inscrições para você participar. Mas a ideia surgiu porque eu falei da operação que eu fiz na Tesla, a empresa de carros inovadores americana, e que ela me deu já mais de 100% de rentabilidade. Vou deixar um print aí para vocês, inclusive, mostrando de quanto que está dando essa rentabilidade aí. E o motivo que eu quero mostrar isso para vocês não é para me vangloriar que eu tive um bom resultado com a Tesla. Na verdade, eu achei um bom exemplo, eu percebi isso nas conversas que eu estava tendo com esses investidores, explicando como eu consegui essa rentabilidade, que eu acho que ela pode ser um bom exemplo de como funciona a metodologia por trás de fazer um bom investimento e como você consegue analisar um contexto para chegar numa rentabilidade, às vezes boa como essa, de 100% de rentabilidade aí. Então eu vou explicar a metodologia por trás desse investimento da Tesla e espero que esse vídeo ajude você a ter uma referência de como eu penso em investir e isso sirva para você aprender alguma coisa também e também investir melhor de um certo modo. Lógico que a gente está falando aqui do mercado americano, das ações da Tesla, mas a concepção e todo o contexto e a metodologia é aplicável a qualquer tipo de investimento. Então antes de eu começar a explicar como que foi a operação, a primeira coisa que eu faço é contextualizar vocês no porquê dessa operação. Por que Tesla e por que ela deu uma rentabilidade dessa? O motivo da Tesla é porque, para quem não sabe, a Tesla, que é a empresa que fabrica os carros tecnológicos, carros autônomos, ela tem como fundador o Elon Musk. Elon Musk por si só é uma figura muito emblemática no mundo do empreendedorismo. Eu particularmente gosto muito das coisas dele, inclusive tem um quadro aqui atrás que é uma reportagem que ele fez para Wired, quando ele conta muitas das coisas dele, mas o Elon Musk é um cara que ele é trend sempre nas mídias, todos os tweets que ele dá sempre repercute bastante na internet, ele usa isso muito para propagar as empresas que ele monta, ele já montou uma empresa de lança-chamas só para mostrar a força que ele tem como empreendedor. E por que eu tô falando isso? Porque isso acaba gerando um hype muito grande em cima do cara. Lógico que ele tem um histórico muito bom, ele tem um histórico de já ter feito coisas grandiosas. Para quem não sabe, Elon Musk foi o fundador do PayPal, um cofundador, né, junto com o Peter Thiel, que foi uma empresa grandiosa e nem foi a primeira empresa dele, ele já tinha lançado e vendido outra empresa, ele já tinha feito alguns milhões de dólares com a empresa anteriormente. Então ele tem um histórico muito grande de inovação, sucesso e ele se mostra um cara muito efetivo nas coisas que ele faz. Em toda entrevista, em todas essas empresas que ele lança, as ideias, etc, ele se mostra um cara muito ativo e com muita sede de fazer muita coisa. Então isso acaba criando essa aura em cima do cara que ele tem muito mais ainda por se fazer. Vocês vão ver lá na frente que isso vai ser muito importante para a nossa análise das ações da Tesla. Essa aura em cima que foi construída em cima do Elon Musk, seja ela verdade ou não, e seja isso um hype emocional ou não. O importante, quando a gente fala da questão de ele ter criado esse histórico de sucesso mais de uma vez, é porque as pessoas que seguem ele esperam que ele faça isso de novo. A gente vai entrar na Tesla, no contexto da Tesla, exatamente por aí. Porque se esperam que ele faça isso de novo, e esse é o principal erro dos iniciantes quando a gente fala de investimento, porque eles sempre esperam que um padrão vai se repetir exatamente igual sempre. Que assistiu o filme Big Short, tem uma cena lá no cassino, ganhador do prêmio Nobel, explica inclusive esse contexto ali, que a gente sempre espera que se algo está sendo grandioso, vai ser grandioso para sempre, né? Um dos principais erros dos investidores. Mas voltando aqui ao mundo da Tesla, todo mundo criou essa expectativa em cima do Elon Musk, que ele vai repetir esse processo de criar inovação e um monte de coisas boas ao longo do tempo. E aí a gente chega no contexto para entender se isso realmente, se a Tesla, que é a empresa que a gente vai citar agora, ela é uma das marcas mais citadas na internet durante vários anos consecutivos. Dentro do setor de carros, de modo geral, ela é o carro mais querido entre a nova geração. Você vê que está dentro de todos os tópicos, todos os blogs citam, tem grupos e grupos dos maníacos pela Tesla, enfim, tem tudo o que eu chamo de hype em cima do nome Tesla, por ser do Elon Musk, por ter toda essa condição de inovação, o carro elétrico e está sendo disruptivo, enfim, toda essa questão bonitinha que a gente vê do Tesla. O que nos leva a entender que existe um fator muito grande emocional para as pessoas quererem, de fato, poder querer comprar as ações da Tesla. Mas como a gente descobre se isso é verdade ou não? Vamos analisar os números aqui e ver se isso pode ser uma possibilidade verdadeira. A possibilidade que eu estou procurando provas aqui é grande
grande parte, ou pelo menos uma parte delas, compra essas ações porque estão muito mais motivadas por um aspecto emocional e a aura aqui em cima do Elon Musk, mesmo seja fundo de investimento, etc., com a expectativa dele que ele continue criando coisas inovadoras para o futuro. Aí os números dizem uma coisa pra gente. Durante o ano de 2019, a Tesla fabricou em média 100 mil carros por bimestre, beleza? É uma média, um pouquinho abaixo, 70 mil, mas os números são mais ou menos esses. Enquanto uma das suas grandes concorrentes, as tradicionais concorrentes, a Ford, fabricava 500 mil carros por bimestre. Nos períodos anteriores, se você pegar lá em 2017, para trás disso, a produção anual da Tesla era um dia de produção da Ford. Então aí a gente já tá vendo, nossa, é muito diferente a dinâmica de produção dos dois carros. Mas por que isso é importante? A Tesla é uma empresa nova, é evidente que os carros delas nem estão no mundo inteiro, que ela não fabrica tanto. O problema é que daí tem um ponto que chama atenção. Se você pegar em 2019, aí nos primórdios de 2019, 2018, enquanto o market cap, que é, ou seja, o valor de mercado da Tesla, girava em torno de 70 bilhões de dólares, a empresa Ford, com uma produção massivamente maior que a Tesla, tinha um market cap de aproximadamente 35 bilhões de dólares. Então a gente já começa a ver que tem uma disparidade em algumas coisas. É óbvio que a minha visão disso é, a Tesla vale mais porque ela promete mais para o futuro. Tem toda uma hype, de novo eu sempre uso essa palavra, tem toda uma expectativa de que as coisas que vão acontecendo, que ela promete, vai fazer dela possivelmente ser no futuro uma das empresas mais valiosas de todas. O problema é que dentro do setor de fabricação de automóveis é um dos setores mais complicados do mundo, visto que das empresas que nunca faliram é só a Tesla e a Ford. Dito isso, a gente tem um setor bem complicado para se atuar com uma promessa muito disruptiva e que pode ter um viés emocional. Mas já analisados os números, a gente vai ver então como a gente define, por que eu falei tudo isso? Uma vez que é difícil analisar os números, que eles são muito dispareados com as médias dos setores, como que você avalia qual que é o valuation da empresa e o preço que é ideal você comprar aquela ação? Se todo o viés para comprar a ação é emocional, os números não justificam o valor de mercado dela, não são os números que justificam, mas a expectativa futura. O quanto dessa expectativa é real ou não? Então fica difícil analisar, porque aí eu parto para a segunda metodologia. Eu tento entender como que as pessoas estão se movimentando em relação ao preço, e para isso eu recorro aos gráficos. E aí, se você recorrer aos gráficos e ver a média onde teve um volume grande de compra, onde são os pontos que toda vez que tocava a empresa tinha um volume grande, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos que desde 2014 até 2017 mais ou menos, o preço de cada ação da Tesla girava em torno de 250 dólares. Então ali aparentemente é uma boa região para comprar. Porém, se você olhar agora 2019, o preço estava quase que sempre acima dos 300, girando em torno dos 300 dólares. E o que a gente faz numa situação dessa? Na minha opinião, espera. Por quê? Pacientemente esperando, a gente pode se dar a oportunidade de alguma coisa acontecer, positiva ou negativamente. Se for positiva, as ações podem vir a estourar para cima e a gente está fora daquele barco e ver o foguete decolar sem a gente. Paciência. Porém, se alguma coisa acontecer que dê uma oportunidade de entrada, a gente tem a oportunidade de entrar numa ação especulativa com preço melhor do que ela é cotado na maior parte do tempo. E isso aconteceu ali em meados de março, quando começou a surgir um burburinho na internet que a Tesla precisava de um financiamento rápido de 1 bilhão de dólares. E para a internet, toda a hype, e isso é importante de entender quando uma ação é avaliada basicamente no emocional das pessoas ou se ela tem fundamentos. Porque se ela foi uma ação que é avaliada muito pelo emocional, qualquer susto de mercado vai fazer os preços entrarem em pânico, as pessoas venderem em pânico. E foi isso que aconteceu ali em março, mais ou menos, quando começou a surgir um burburinho de que a Tesla poderia precisar desse financiamento e não conseguir um financiamento de 1 bilhão de dólares, e mais que isso representava que se eles precisam desse dinheiro, é que eles já estancaram todos os outros recursos, e que eles podem vir a pedir falência. E para mim o mais engraçado foi que esse processo é longo, desse burburinho acontecendo. Isso começou em março, e em abril as ações já começaram a ter uma queda muito forte, iniciou em março, e em abril, quando o mercado já estava com esse burburinho forte, eu lembro que eu comecei a ver notícias, vocês encontram isso facilmente na internet, que já se falava numa possível pedido de falência da Tesla. E aí as ações de fato caíram fortemente. As ações que eram cotadas a 300 dólares começou a cair o seu valor para aproximadamente 280, 270.
Foi aí que eu liguei a lanterna e falei, bom, tá tendo uma queda forte, tá voltando uns preços que se tornam interessantes. No gráfico a gente via que se ele perdesse essa região de 180, ele ia passar a ser cotado em valores menores que ele operou lá no ano de 2014. Então muito investidor possivelmente estaria perdendo dinheiro, porque se ele ficou de 2014 até 2017 girando numa média de 250, e se tiver muita gente posicionado, caindo abaixo desse valor, tem muita gente que pode entrar em pânico. Mas abaixo de 250 já ia o mercado mostrar se a sensação era de pânico ou não, porque era abaixo da média do que girou nos últimos anos. E quando isso aconteceu, de fato, as ações teve 3 meses de queda livre, foi aí que eu comecei a comprar as ações, conseguindo ficar e fazer um médio em cima dessa região, mais ou menos, com um objetivo, e aí que é o importante a gente analisar, e eu quero que vocês comentem se isso foi mais sorte ou análise, o quanto de sorte tem ou não nesse tipo de análise, porque a minha expectativa era o quê? Se eu conseguisse montar uma posição dentro dessa região, baseado nas expectativas, qual que era o meu entendimento? Ela voltou numa região de preço, numa região de valor importante para quem já está investido nela a longo prazo. Então eles tendem a comprar mais, ou pelo menos defender aquele ponto, se realmente eles continuarem acreditando na empresa. E que todo mundo que saiu nesses 3 meses de queda, ao longo desses 3 meses de queda, né, começou em março, a quedazinha pequena, se acentuou ao longo do mês seguinte, já comecei inclusive ali fazer a minha compra, né, nessa região. Se isso se acentuasse, mostrava que era o pânico dos precipitados. Outra expectativa que eu tinha é que, a gente está falando do Elon Musk, da Tesla. Será que ele não vai conseguir uma solução para o financiamento de 1 bilhão? Será que eles não estão enfatizando demais que de fato a Tesla vai pedir falência por um problema que talvez nem seja tão grave assim, que ela tem de entrega, de produtividade, e todo problema veio decorrente desses atrasos contínuos que eles tinham de entrega dos produtos? Será que isso não ia acontecer? Então, eu fiz essa análise juntando todos os fatores, emocional, expectativa e preço, valia a pena o risco-retorno. Comecei a fazer minha compra ali dentro dessa região, abaixo, um pouco abaixo, 250. Quando ela foi até 180 e começou a voltar, se mostrou que poderia realmente firmar naquela região e a compra foi ativada. Inclusive eu vou deixar um gráfico aqui para vocês que mostra um pouco de tudo isso, do que eu estou falando, que está acontecendo ali para vocês. E aí eu montei essa posição nessa região. O que eu não esperava, que eu quero que vocês comentem aí depois, é que em seguida o Elon Musk fez uma jogada de mestre de marketing e ele anunciou que ia lançar um carro novo, que seria o Cybertruck. Com isso ele conseguiu, só para vocês entenderem uns números, ele anunciou que ia lançar esse carro novo, ele fez toda uma hype de novo, todo um burburinho de como ia ser o lançamento, convidou um monte de influencers para participar no dia de lançamento, gastou praticamente nada, na minha opinião, foi uma jogada de marketing. A gente pode até fazer um vídeo só sobre isso posteriormente, dedicado ao business que ele fez. Fez todo um cenário favorecendo, gastando quase nada de marketing. Quem conhece o Elon Musk sabe que ele repete isso várias vezes, que ele não gosta de gastar dinheiro em marketing, ele prefere gastar dinheiro melhorando o produto. Mas ele conseguiu, gastando pouco, girar um burburinho muito grande em cima desse lançamento. Inclusive, ele fez uma aposta lá com o Ford e gerou um comentário que a Ford foi desleal a competição, gerou mais burburinho ainda, lançou o carro e ele lançou com uma jogada genial. Ele lançou que você poderia fazer uma reserva do carro Cybertruck por $100. E em uma semana eles atingiram mais ou menos 250 mil reservas. Se você olhar que o preço de início do Cybertruck era $40 mil e ele anunciou que o preço médio seria em torno de 43 a 45 mais ou menos ali, o preço entre todos os modelos que tinham no Cybertruck, mas o preço inicial é $40 mil, ele já tem 250 mil reserva, além de ele ter levantado uma boa grana já, esses 250 mil a $100, ele já garantiu que ele consegue financiamentos, etc, porque ele já sabe que até a entrega está prevista para o final de 2021, começo de 2022, ou um pouco mais que isso, se ele atrasar, mas ele já garantiu que desse produto, dessa marca, em uma semana, ele já tem aí possivelmente um faturamento de 10 bilhões garantidos para os próximos anos. Fora as coisas que ele ainda vai lançar, as melhorias, quando abrir venda de novo, conseguiu recuperar a Tesla. O resumo dessa história é que as ações que eu esperava que eu ia conseguir comprar em uma média de $250 para conseguir ela voltar a se manter no longo prazo acima de $300, acabou estourando e hoje ela está sendo cotada em $560. Eu estou lá posicionado, lógico que já aliviei grande parte da minha posição, mas é Tesla, né? A gente nunca sabe o futuro, então a gente sempre guarda um pouco
para ver o que pode vir então. Eu não quero que isso seja um disclaimer final para vocês, isso não é uma recomendação de compra, falando de uma estratégia passada, isso não serve como call de compra nem nada, serve para vocês entenderem um raciocínio de investimento, tudo que acontece por trás e a minha maneira e a minha opinião, como eu analiso de investimento e como que eu faço isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, para mim foi muito divertido fazer, porque eu tive que relembrar todas as coisas, todos os momentos que aconteceram ao longo aí de mais quase um ano, né? Chegou a dar um ano, mas foi muito divertido relembrar tudo isso e compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo então. Um grande abraço e até a próxima. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo, e também eu deixei 2 vídeos recomendados especialmente para você continuar assistindo com a gente. Valeu e até a próxima!